Boa tarde, companheiros. Estamos começando aqui mais um programa da Juventude Revolucionária, com as notícias mais importantes da semana, relacionada aí à juventude, aos estudantes em geral. Hoje temos aí um programa aí com variadas notícias que a gente vamos abordar aí ao longo da próxima hora, né? Temos a temática do Enem, como vocês estão vendo aí o título, que infelizmente aconteceu esse fim de semana, né? A segunda prova do Enem, que é dividido em 2 semanas, uma vez a cada domingo. Mas antes aí tanto de apresentar os companheiros que estão comigo, quanto de falar das notícias propriamente, vamos aí dar uns pequenos avisos, primeiramente, né? Então, lembrando aí que a imprensa a Causa Operária TV, né, uma imprensa independente, constantemente aí boicotada pelos monopólios de informação que impedem o crescimento, né, da imprensa que combate esses monopólios. Então, a melhor forma que a gente tem de crescer, ficar mais conhecido, de ser divulgado, é que você, nosso caro telespectador, curta e compartilhe o vídeo para que mais pessoas para que ele possa atingir mais pessoas, né? Melhor forma aí de burlar os algoritmos que nos boicotam constantemente. Se possível também, né? É muito bom que você possa se tornar membro do nosso canal. Ou você pode aí, uma pequena assinatura, né, com baixo valor, se tornar um membro do nosso canal e constantemente pagar mensalmente sua contribuição para a Causa Operária TV, né? Vai nos ajudar muito com os nossos equipamentos, com os nossos outros diversos gastos que temos, e vai ser um grande apoio para o crescimento aí da nossa imprensa operária, que já tem um sinal 24 horas e tende aí a crescer cada vez mais e ocupar aí todos os horários da semana. Então, vou apresentar, né? Eu sou o Vinícius, aqui do Rio de Janeiro, sou militante da Aliança da Juventude Revolucionária, vou apresentar o programa hoje. E comigo estão os companheiros Paulo Henrique, também do Rio de Janeiro. Quer se apresentar, Paulo? Olá, tudo bem, pessoal? Sou Paulo Henrique. Não sei se vocês estão me ouvindo, né? Sou Tá dando militante para aqui ouvir, do sim. especial do Rio de Janeiro, junto com o companheiro Vinícius. É muito bom estar aqui, muito bom ouvir a voz dos militantes nessa quinta-feira. Então, acho que não sei se eu tô... Bom, vou seguir aqui, eu não sei se eu tô travado, mas a Paulo aí está inaugurando aqui a sua participação no programa da Juventude Revolucionária, né? Esperamos que ele volte aí com frequência para dar as notícias aqui, fazer sua análise das questões da juventude. E comigo também, comigo com o Paulo, está o camarada Uriel, lá de Brasília. Quer se apresentar, companheiro? Boa tarde, companheiros. Meu nome é Uriel, sou da juventude aqui do pessoal de Brasília, né? Verdadeira capital do país aí, dividindo o programa aí a bancada com os cariocas, e vamos para as notícias. Bom, depois dessa pequena indireta regionalista aí, saudável, vamos para a primeira notícia. Nós temos aqui uma um grande ataque, né, a juventude como um todo, por meio dos cortes gigantescos que acontecem na educação pública, né? Agora, a última notícia que saiu foi da questão da UFRJ. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é uma das universidades mais importantes do Brasil, ela é a universidade mais renomada aqui do estado do Rio de Janeiro. Ela é uma universidade de destaque em diversos setores. Tem o campus dela, se você dá uma rodada lá no campus da UFRJ, você vê realmente a capacidade científica que tem o Brasil, né? Você vê que, principalmente alguns anos atrás, né, antes do golpe de Estado,
tem as áreas de ciência lá, as instalações, tem grandes polos de ciência. Você vê que é um campus de muita qualidade aí, uma universidade de muita qualidade que está sendo destruída pelos golpistas, né? Então, o que aconteceu, o último corte que foi feito foi de 64 milhões de reais. A universidade agora, após esse corte, chegou a um orçamento de de 2/3 do que era o orçamento em 2016, né? Então você vê aí a relação direta com o golpe de Estado, né? O ano do golpe de Estado foi justamente 2016, que derrubaram a presidenta Dilma, e a UFRJ é um dos grandes alvos aí de destruição, de privatização, né? A gente vê também com a questão do ensino à distância, né? Que está avançando aí a passos largos na UFRJ. Tivemos vários golpes ano passado que a gente noticiou, né? Era o ensino à distância supostamente opcional, que depois virou obrigatório. E agora vamos ver se ele... A gente já espera naquele vire permanente, né? Mas vamos esperar aí as notícias e também a nossa mobilização, né? Contra o EAD, lutando contra essa pauta aí do ensino à distância, que é um dos motivos da destruição da UFRJ, né? Você vê que a gente até estava comentando isso na Assembleia que a gente participou no ano passado, né, que estava em pauta já esse corte de orçamento, e os estudantes queriam falar que era os estudantes não, né, as outras organizações de esquerda que estavam na Assembleia, né, do movimento estudantil, estavam impedindo a gente de levar adiante a palavra de ordem contra o ensino à distância e falando que deveria ser só a palavra de ordem contra os cortes, que é essencial também, que são cortes absurdos que não devem acontecer. Na verdade, deve ter um investimento maior em educação. O que a gente estava argumentando, né, que é o que de fato acontece, é que é uma dobradinha, né? O EAD vem, você diminui os gastos da universidade, você acaba com a infraestrutura, enquanto os estudantes estão desmobilizados por causa da distância, né, que é um dos fatores cruciais do EAD, a desmobilização dos estudantes, você aprova esses cortes e por meio dos cortes você faz a manutenção do EAD, né? Você vê que agora a UFRJ está com uma instalação aí precária já, né? Já estava precária ano retrasado, né, quando ela estava funcionando normalmente, estava muito precário. E agora está mais ainda, então a tendência é que se demita, se feche instalações, se fechem salas e outras coisas, e aí isso seja a perpetuação do EAD, porque agora que a qualidade da infraestrutura diminuiu, o EAD tem mais um incentivo aí para se manter o EAD, porque não precisa pagar a infraestrutura. Então você vê que é uma dobradinha aí e está destruindo completamente a universidade, né? Lembrando aqui também que estava dando uma conferida na matéria que a gente tirou sobre isso, né, no nosso Diário da Causa Operária, nosso jornal online, e tem uma foto do Museu Nacional, se eu não me engano. Não é do Museu Nacional a foto, mas é um prédio histórico que me recordou o Museu Nacional, né? Você vê que em 2018, esses cortes de orçamento da UFRJ já foram suficientes para fazer eles não gastarem aí com o básico da infraestrutura, de pagar aí as medidas contra o incêndio, e que fez aí causar um incêndio gigantesco no museu mais importante aí do Rio de Janeiro, provavelmente, e um dos mais importantes do Brasil, né, com umas coleções muito grandes de múmias e outros artefatos. Isso daí levou a um incêndio desse museu, que é propriedade, administrado pela UFRJ, né? E a reitoria também pegou fogo na UFRJ. Então você vê que na UFRJ, né, já está claro que esses cortes de orçamento são aí um risco até da própria universidade diretamente pegar fogo, né? Já aconteceu 2 vezes e a tendência é que aconteça mais ainda, né? Então você vê que enquanto há 2 anos já era o suficiente para a universidade literalmente se destruir, eles continuam cortando, com o objetivo final de privatizar e destruir de vez a universidade, né? Porque a partir do momento que ela for privatizada, ela vai estar destruída. Bom, já após essa notícia, né, vamos
comentar um pouco também do ato convocado pela juventude para se mobilizar contra o ensino presencial, que está para voltar em São Paulo. O Dória deu uma atrasadinha, se eu não me engano, mas foi muito de leve, e aí a pandemia, aí, o estado que mais morrem pessoas até hoje, né, estão querendo voltar às aulas. Como é que funciona isso aí, Paulo? Opa, tudo bem? Então, acho que em Curitiba nós tivemos um ato, né, pelo Fora Bolsonaro, contra a volta às aulas, contra o EAD, né, contra o Fora Bolsonaro, pelo Fora Bolsonaro, né, os professores e categorias estudantis, né, realizaram mais uma manifestação importante, que foi essa, né, nessa sexta-feira, aconteceu às 9 da manhã, se não me engano, contra a volta às aulas, que é uma das pautas principais aí da JR, contra a farsa que é o EAD, que é uma das coisas importantes de destacar. O EAD não acabou e não provavelmente está longe de ir embora, né? À medida que eles pretendem sucatear o ensino e a profissão dos professores e dos funcionários que trabalham na educação. O EAD é justamente a arma para isso. E também, é claro, contra uma pauta mais física, que vai ter uma repercussão grande também em 2021, que é contra a demissão de mais de 30 mil professores da rede pública só este ano. Né? No ato se manifestaram, né? Se manifestou na capital paranense, né? E contou com a presença de várias correntes importantes, né? Principalmente a JR, né? Militantes do PCO, da JR, e também contou com militantes do PSTU e também com os membros da Frente Única Revolucionária. Né? Foi um ato aí mais abrangente do que a gente poderia esperar, né? Deveria ter sido mais abrangente ainda, na verdade, porque a pauta ela afeta todos os brasileiros, afeta todo mundo, principalmente no Paraná. O ato aconteceu em frente à Secretaria do Estado de Educação do Paraná, né? Se posicionou muito acertadamente contra esse desmonte da educação aí, feito pelo Estado e pelos golpistas de direita do governo de lá, né? E teve um enfoque também, a palavra de ordem que a gente tem que falar bem alto, né? O Fora Ratinho Júnior, esse roedor, né? Do PSD, e o próprio Jair Bolsonaro. As pautas exigidas, como eu já falei, elas foram bem numerosas, né? Mas a gente tem que dar destaque principalmente a ser contra a volta às aulas, né? Nesse período agora, onde a burguesia já está há alguns meses empurrando a volta às aulas, né, nessas goelas, né? A gente tem que continuamente dizer, né, o que significa a volta às aulas. Né? A volta às aulas é uma campanha da burguesia que serve claramente, não serve à população, a categorias estudantis nenhumas, que, é claro, no meio da pandemia só acabariam, né, virando óbitos, né, para entrar numa nova estatística. Não beneficiam também, por exemplo, no âmbito da volta às aulas universitárias, os estudantes universitários, né, que, é claro, vão ter que estudar, por exemplo, para esses vestibulares aí que vão acontecer, que já estão acontecendo, mesmo quando não teve ano letivo em 2020, né, que é a farsa do ED, mais uma pauta posta, né, isso serve claramente para que os banqueiros, os capitalistas do ensino privado, né, seguindo as orientações do mercado mundial, né, não quebrem e resgatem seus lucros, né, que aconteceram, que resgatem seus lucros dessa crise econômica aí, que teve, que não apenas se agravou durante a pandemia, mas também se iniciou pela própria política propagada por eles, né, do golpe de 2016. Outra pauta que foi posta também, eu acho importante, é muito importante a gente lembrar, a questão da vacina, né, muitos grupos e jornais e até pessoas talvez um pouco desinformadas dizem que o PCO, por exemplo,
é contra a vacina ou algo do tipo. Muito pelo contrário. Isso não é a pauta do PCO. Uma das pautas que os militantes do PCO e o da JR puxaram foi justamente a questão da vacina, né? Que ela é necessária para garantir a segurança e salubridade para a volta às aulas real. Né? Qualquer atividade educacional, presencial, né, como está sendo puxada, né, está sujeita ao rápido contágio pelo Covid-19. Isso é muito claro. Toda vez que você tem uma abertura de aula, uma abertura maior, você vê que as estatísticas de contaminações elas aumentam assim bastante, né? Sabendo disso, né, na mesma capital, o Rafael Greco do DEM, né, lá, ele responsabilizou por meio de um termo, na verdade, que somente os pais e professores e não o governo golpista é responsável por qualquer consequência causada pela pandemia em sala de aula, o que, é claro, é uma coisa ridícula. Né? Por isso que nós estamos na rua, justamente para isso. Esse ato que houve em Curitiba, ele só reforça aquilo que o pessoal vem fazendo desde o início da pandemia, na verdade. Que a gente não pode se prender em casa, fazer panelaços e depois carreatas, e então, sabe, da janela, panelaços da janela, e depois fazer carreatas uma vez por ano, e achar que isso vai resolver alguma coisa, que isso representa algum tipo de luta real contra esses inúmeros ataques que pioraram a vida de todos os brasileiros, na verdade. Em uma quantidade tenebrosa. Né? O que a Sata de Curitiba continua a reforçar é que nós temos que sair, nós temos que fazer com que nossas palavras sejam compreendidas, né? Nós temos que mobilizar a população, nós temos que continuar fazendo atos cada vez mais numerosos, cada vez mais fortes, por palavras de ordem politicamente coerentes. Né? É isso que esse ato representa. Né? E também, é claro, no Estado, né? Luta contra o governador Ratinho Júnior, contra e pelo fora Bolsonaro, e Lula candidato 2021, se conseguirmos. É isso que eu tinha a apresentar. Isso. Exatamente. Ficou bem aí da luta política junto com a pauta dos estudantes, que é essencial. Eu tinha me confundido, né, inicialmente, eu estava pensando no ato de São Paulo, que também teve, né, foi com um dia de diferença, teve um ato organizado pelos professores, foi em São Paulo. Sim. Mas o que o companheiro Paulo acabou de falar foi o de Curitiba. Mas, sobre São Paulo, nós temos também essa questão dos cortes do bilhete único, né, dos benefícios aí que nós deveríamos ter, né? Lembrando que a JR defende aí o passe livre para todos os estudantes, de todos os setores, né? E teve mais um ataque aí do governador fascista de São Paulo, o João Dória. Você gostaria de comentar, Auriel? Com certeza. Então, a gente percebe que, além dos velhinhos, né, que também foram cortados aí do seu passe livre, os jovens, como sempre, são o principal alvo aí dos golpistas. É importante a gente relembrar que a juventude ela é o principal setor desempregado do país. No ano passado, o desemprego na juventude bateu recordes históricos, né? Sem contar que a maioria dos empregados está em uma condição de subemprego que, assim, o pessoal quase não tem dinheiro para comprar a própria comida. Como é que o pessoal vai ir pagar uma passagem de ônibus com a gasolina aumentando, as passagens aumentando, com a greve dos caminhoneiros aí já colocada? Ano passado, o passe livre foi suspenso basicamente no país inteiro. E não teve quarentena para essa juventude. O pessoal foi obrigado a ir para a rua e trabalhar, porque senão morria de fome. E além disso, além de você ser obrigado a trabalhar para ter comida em casa, você tinha que trabalhar mais ainda para conseguir pagar sua passagem, né? Que aumentou e ao mesmo tempo cortaram o passe livre com a desculpa de que se não tem aula, né, e estudantes têm que ficar em casa, estudantes não têm que ter passe livre. Mas na verdade, né, isso é uma cassação a um direito democrático fundamental da população. A gente defende aí que o transporte público seja de fato público, que ele seja gratuito, que todo mundo tenha o direito de, né, tenha o direito de ir e vir para onde quiser. Né? E além disso, a gente percebe que os transportes públicos não é como se eles estivessem vazios na pandemia. O negócio está lotado, é um dos principais meios de contaminação.
Então a gente também defende que aumentem aí os transportes públicos, enfim. E é engraçado que esses patronos aí da ciência, do progresso, como o próprio Dória, né, o Covas, esses governadores aí bolsonaristas, em certo sentido, né, da direita, eles aí se não, vai voltar às aulas, vai ser tudo ótimo, você vê, eles colocam agora que o passe livre vai ser válido para quando os alunos forem para as escolas, né, porque o retorno ele vai ser gradual. Então, no dia que o aluno vai para a escola, ele vai ter o dinheiro aí para pegar o seu passe livre, pegar o ônibus lotado, mas não vai ter que pagar. Então, para ir para o matadouro, você tem direito. Agora, quando você tem que trabalhar para sobreviver, você não tem. Você vê que é um negócio super demagógico mesmo. Né? Então, a gente recebeu até uma denúncia aí na vinda da Escola Estadual Antônio Alcântara Machado, em São Paulo, que vai ser exatamente assim. Né? Não tem, o que eles falam para os alunos é que não tem nada resolvido sobre o passe livre, como é que vai ser, se vai ter, se não, mas que nos dias que os alunos forem obrigados a ir para a escola, porque senão eles vão reprovar de ano, né? Não vão conseguir mais entrar no ensino, vão perder a matrícula, porque é isso que acontece, nesses dias eles vão ter o passe livre. Em todos os outros, se eles precisarem fazer qualquer outra coisa, eles não vão ter. Então é como se o passe livre continuasse suspenso e fosse liberado aí para alguns estudantes pegarem o coronavírus e levarem para suas famílias, passarem para os professores. Até porque essa vacina aí é uma farsa, né? A gente viu aí que o pacote não dá nem para os profissionais de saúde. Né? Foi completamente uma encenação do Dória e tudo para também promover aí, além de um jogo político dele próprio para 2022, para avançar aí com essas medidas repressivas contra a juventude, contra a população no geral, e também avançar aí com a volta às aulas, que já anuncia um genocídio enorme da juventude. Vale colocar que muitas aulas reabriram, né, muitas escolas reabriram já em São Paulo, em diversos municípios, e você vê aí que não teve passe livre nem nada assim. Os estudantes tinham que pagar para ir mesmo, né? Isso os que iam, porque já também está colocada uma greve branca contra a volta às aulas. Tem muita escola reabrindo, os estudantes não vão. Então, por isso que a JR defende que essa greve ela se torne uma greve nacional e organizada, para de fato a gente conseguir parar imediatamente com a volta às aulas, e não só isso, que a gente consiga organizar aí uma juventude capaz de não só puxar uma greve, mas para lutar aí pelo passe livre, para lutar por todas as reivindicações da juventude e dos trabalhadores, e principalmente aí para derrubar Bolsonaro, Dória e todos os golpistas aí aliados que estão com essa política aí de destruição, como os companheiros falaram, né, das escolas, das universidades, e também de privatização, de corte de direitos da população, enfim, essa política neoliberal que a gente já bem conhece, que levou à crise que a gente está hoje. Passo a bola aí para os companheiros. Sim. Bom, se a internet me permitir, né, fazer um pequeno aviso aqui antes de entrar no nosso próprio tema, né, do Enem, relembrar aí todos os companheiros sobre o nosso curso, a Universidade Marxista, curso sobre o stalinismo, o que foi o stalinismo, está um curso assim extraordinário, todas as terças e quintas à noite, está sendo aí online por causa da pandemia, e você pode se inscrever no site universidademarxista.pco.org.br. Ainda dá tempo, todas as aulas estão salvas. Essa semana a gente já está falando já sobre a luta política na década de 20, né, da esquerda, do Partido Bolchevique contra a direita, aí, que era a força da burocracia, e sugiro aí que para a juventude aí é um curso incrível aí, muito, muito bom. Além disso, avisar que o Rui Costa Pimenta, né, o presidente do PCO, está de volta às análises, a participação no DCM, o jornal aí da imprensa de esquerda, né, uma imprensa independente também. Convido o companheiro Rui. Ele estava fazendo até umas semanas atrás às 17 horas, se não me engano, mas agora está às 9h30 da manhã. O vídeo está lá salvo e semana que vem vocês vão poder ver ao vivo. Vai estar lá o companheiro Rui ao vivo fazendo suas análises excelentes, como todos aqui conhecemos. Né? Temos um trailer, é isso, produção?
Bom, vocês puderam acompanhar esse trailer lindíssimo aí da nossa Universidade Marxista de 2021 sobre o que foi o stalinismo. Novamente sugiro aí a todos que se inscrevam porque o curso está excelente. E aí, entrando agora no nosso tema, né, o tema da semana, o Enem, a gente teve uma revelação da secretária, ex-secretária de educação da educação básica do MEC, do governo Bolsonaro. Ela revelou aí o motivo real de acontecer o Enem no ano agora, né, no mês de janeiro. Lembrando aí que teve uma campanha pelo adiamento do Enem, uma campanha aí que a gente considera que foi errada, né? Deveria ter sido uma campanha pela suspensão do Enem até o fim da pandemia e garantia aí do ano que foi perdido pelos alunos, né? E não um mero adiamento. O governo desrespeitou a consulta que ele fez à população e manteve o que era para, se eu não me engano, maio, que a maior parte da votação queria fazer o Enem. O governo desrespeitou e manteve em janeiro. Ele aconteceu, né? A gente viu essas 2 últimas semanas aconteceu. Mas antes, a secretária de Educação, ex-secretária do governo Bolsonaro, deixou muito claro, né, o motivo do Enem acontecer. Ela disse assim: quem está fazendo pressão para não haver Enem são os mesmos movimentos que são contra a reabertura das escolas. Em março, eles já estavam pedindo para adiar, antes mesmo de saber em que pé estaria a pandemia, vários meses depois. É um movimento coordenado para desmobilizar os alunos e retardar ainda mais a volta às aulas presenciais. Olha só. É engraçado que ela falando da realidade, né? Você vê que é realmente isso, né? Quem está querendo adiar o Enem é quem quer também adiar a volta às aulas. O único erro aí é que ela usou a palavra desmobilizar os alunos, né? Na verdade, a gente quer mobilizar os alunos. Queremos mobilizar os alunos justamente para lutar pelos seus direitos, pelas suas reivindicações. E não manter aí o Enem na data, porque é um absurdo, né? O Enem acontecer agora, visto que ano passado não teve aula, né? A maior parte da população não conseguiu fazer aula ano passado, a EAD é uma farsa completa. E também está morrendo mais de 1.000 pessoas por dia, né? É um negócio de maluco você reunir aí 6 milhões de pessoas para fazer o Enem. Agora, no auge da pandemia, que não necessariamente ainda está no pico, né? Porque a tendência é piorar ainda. Mas estamos, de qualquer forma, no pior momento desde o início da pandemia e aconteceu o Enem. Eu acho, em geral, os secretários da burguesia eles não abrem o jogo assim, né? Abrem o jogo dessa forma, mas dessa vez a secretária aí do Bolsonaro deixou bem claro o motivo de fazer o Enem, né? E você vê que é uma campanha absurda pela volta às aulas, né? Citando também uma notícia de hoje do secretário de Educação do governo Dória, né, do científico Dória, ele botou assim, que as escolas têm que ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir. Então, assim, é como se a escola fosse quase um hospital, de tão importante que é. Você não fecha, assim, não tem, assim, o motivo para fechar seria que tem gente morrendo, mas vai ter gente morrendo, né? Então, não tem nem, assim, última a fechar é um negócio, é só meio que uma desculpa que ele dá para manter as escolas abertas durante a pandemia. Como a gente sabe, é uma política do próprio imperialismo, né? A gente já noticiou várias vezes os principais órgãos do imperialismo, a OSDE, o Unicef, que é um órgão da ONU, noticiando sempre que quer que reabram as escolas, que quer que milhões de pessoas voltem às salas de aula. É a política principal aí para movimentar a economia e salvar os lucros dos capitalistas durante a pandemia, que veio junto com uma crise econômica. Então, essa política aí é absurda de retorno às aulas, impulsionada pela burguesia imperialista, também pressionou aí o Enem para acontecer no pior momento possível, e ele de fato aconteceu. Sobre o Enem, nós temos uma notícia aí que o companheiro Paulo pode falar sobre os protocolos, né, que de fato não funcionaram, né, como era de se esperar. É que nem quando falam do ônibus e tal, a gente sabe que é mentira, né? No Enem não foi diferente. Como é que foi, Paulo? Tem comentários? Você está me ouvindo? Porque eu Sim, estamos ouvindo. Dei uma caída.
A internet caiu, mas voltou. Então, exatamente isso. Então, a gente vai falar sobre a lotação da sala de aula no Enem, né? Ou seja, isso foi o resultado da tentativa de se seguir essas medidas de biossegurança, né, de distanciamento social, né? Então, a notícia é que a Fundação SES Gran Rio, a responsável pelo Enem, ela descumpre essas medidas de distanciamento social, indicando, por exemplo, lotação de até 1% das nas salas do Enem das universidades. A medida original era que até 40%, até um pouco mais, poderiam lotar, as salas de aula das universidades poderiam ter sua lotação de até 40%, até 40%, entre 50%, dependendo do tamanho da sala da universidade. Né? Por outro lado, isso já não foi seguido pela própria SES Gran Rio. Né? O MEC ele já havia informado, em juízo, e divulgado ao público que acataria essa lotação máxima de 50%, né? Uma das medidas de biossegurança que mais foram publicadas, né? Que mais foram espalhadas aí como, como você sabe, o meio de prevenir a propagação do Covid, né? Porém, foi denunciado pela direção da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Da UFSC, que essa Gran Rio, ela foi contratada pelo INEP, organizar o Enem, descumpriu essa medida, indicando uma lotação de até 80%. Né? Essa universidade teria cedido até 5 prédios para a realização do Enem em 2020. A condição era que o limite em cada sala fosse 40%, por outro lado. Né? Partindo dessa decisão, foi feito o levantamento das salas, né? Foi feita uma planilha elaborada, que foi apresentada e repassada para a SES Gran Rio, né? De maneira bem, vamos dizer assim, burocrática. Né? Mas isso não foi cumprido claramente. Né? Quem denunciou isso foi o chefe do gabinete da universidade, o Áureo Mafra de Moraes. Ele constatou que os planos para essa universidade constataram uma lotação de 80% para os espaços cedidos, em comparação com os 40%. Né? Tem uma notícia mais antiga que estava indicando que os órgãos responsáveis pelos exames vestibulares eles já estavam esperando que tivessem uma quantidade bem grande de desistência, né, das provas. Mas no caso da universidade isso não aconteceu. Né? Você vê que os estudantes apareceram em massa para realizar a prova na universidade. Tanto que quando a lotação da maioria das salas dos prédios cedidos chegaram a 50%, né, eles seguiram, tentando seguir esse protocolo de segurança. Os estudantes, que chegaram um pouco mais atrasados, né, em comparação com os primeiros, eles foram barrados, foram prejudicados, né, tentaram estudar o máximo que puderam para fazer essa prova, foram barrados por causa desse erro e tiveram que voltar para casa, né, eles perderam o exame. Isso me lembra até uma nota sobre o curso do Stalinir, que a gente estava falando sobre a burocracia, né? Acho que talvez a gente comente mais sobre isso, que é uma nota interessante. Mas, enfim, esse episódio, né, entre outros, ele demonstra que o governo federal, que a burguesia em geral, né, como a gente tinha constatado várias vezes, ele não tem a menor preocupação com a saúde dos alunos. Isso é pura demagogia. Eles realmente não se importam com o distanciamento social também, qualquer outra medida preventiva para os alunos, nem é tudo uma grande farsa. Essa indicação do governo para essa lotação absurda das salas de aula, os alunos nem indicam que as salas de aula, que normalmente são superlotadas, caso retornem às aulas, também se tornarão verdadeiras câmaras de morte, né? Com vários alunos na mesma sala, né? Com a maioria das medidas de biossegurança não conseguindo ser cumpridas, a gente vai ter um aumento muito, muito grande de casos de Covid. Essa era a notícia. Passa a bola para os companheiros aí comentar esse caso. É interessante você fechar com essa questão do aumento do caso de Covid, né? Porque a gente vê aí que a situação está cada vez pior no Brasil, não tem nenhuma medida real para tratar o Covid, a vacina
se mostrou aí a vacinação se mostrou uma farsa completa, não tem vacinação real no país, não tem nada sendo feito, e a situação só piora. E isso aí a gente sabe que vai acabar atingindo os estudantes, né, e a juventude como um todo. Mas o Uriel poderia comentar um pouco mais sobre a situação da pandemia aqui no Brasil, como é que está no momento. Pois é, né? Como vocês colocaram, o negócio é completamente uma mentira, é uma fraude, né? Durante as eleições aí, o Jesus, que é brasileiro, voltou e acabou com o vírus. E logo em seguida, depois que o pessoal conseguiu seus cargos, conseguiu aí seu pão e seu vinho, né, os direitistas principalmente, as mortes subiram e agora estão batendo recordes históricos de tanta morte que a gente nunca nem viu, né, em toda a história do Brasil. Né? E para piorar, como os companheiros estavam falando, estão aí enfiando um monte de estudante para fazer uma prova, né? Uma prova que não faz nem sentido, porque ninguém estudou para essa prova. Poucos alunos que estudaram foram os que fizeram ensino privado, e um EAD, assim, mesmo no ensino privado, foi um negócio escravizante, que cobrou mensalidade de aluno, que era aulas terríveis, um negócio, assim, muito ruim. E até esses alunos tiveram dificuldade para fazer a prova. Ou seja, metade nem foi para a prova, e metade que foi passou assim quem tem dinheiro, né? Na mesma coisa da vacina, quem vai ser vacinado é quem tem dinheiro, no geral. E você vê aí que quem morre, no final das contas, é essa juventude pobre, né? Não só a juventude, né, que também morre do coronavírus, mas toda a população brasileira, né, que está morrendo aí aos montes, enquanto essa política genocida está sendo emplacada aí no Brasil como nunca foi antes. Né? Só no Brasil, em 2020, o número de mortes totais subiu mais de 8% sobre 2019. Né? Em São Paulo, foram 17% e no Rio foi 19%. Né? Para ter uma noção geral, foi 1,44 milhões de pessoas a mais do que no ano de 2019. Né? Então, muita gente, são milhões de pessoas a mais. E se você for ver, em São Paulo só, né, morreram mais de 44 mil pessoas, e no Rio foram quase 30 mil. É muita gente morrendo enquanto essa política está sendo levada, e a gente vê que não tem nenhum programa de fato contra o coronavírus, né, que é claramente o motivo aí que está levando essas mortes. Em relação às doenças respiratórias, né, o número aí cresceu 34,9%, que significa aí 154 mil mortes a mais só de doença respiratória. Né? Isso é o que a gente tem, porque a gente sabe que confiar nessas instituições, nesses dados, nessas pesquisas, é muito complicado. Né? A gente se vê aqui no direito de desconfiar, até porque, né, a gente sabe como é que funcionam as coisas, mas, na realidade, o fundamental aqui é que a culpa não foi do coronavírus. A culpa foi de uma política não só de descaso, mas uma política genocida e criminosa contra a população. Porque o Brasil é um país que tem muito dinheiro. A gente viu quanto dinheiro aí foi gasto em leite condensado, nessas coisas, enfim. E quanto dinheiro também foi dado para os bancos e para as empresas. Trilhões de reais durante a pandemia. Enquanto isso, a gente vê que a fábrica da vacina aí, a grande vacina do Dória, está em cimento cru, né, cheirando a cimento cru, negócio que não vai ficar pronto de jeito nenhum. E a gente vê também que não tem teste em massa. Se você quiser fazer um teste decente, você tem que pagar ou ficar numa fila aí eterna. Né? Você vê que estão reabrindo o comércio, reabrindo tudo. Né? Durante as eleições, todo mundo vai às ruas. Ou eles estão reprimindo, né? Pode trabalhar, pode pegar ônibus, mas não pode festejar. Né? Vamos fechar tudo nos feriados e no fim de semana. Você vê que é uma encenação que não tem nem decência suficiente para ter vergonha. Né? É uma encenação aberta, assim, qualquer um que olha percebe aí qual é que é o jogo que está sendo colocado e o jogo que está sendo segurado aí com essas mortes aí de milhões de brasileiros. É um negócio assim, nesse número de mortes tão alto, assim, que subiram, agora são o quê? 200 mil, mais de 200 mil, mais de 210 mil mortes de Covid, que na verdade deve ser aí perto dos 300 mil, é um negócio devastador mesmo. É uma crise como a gente nunca viu antes no Brasil, que inclusive está batendo recordes aí não só de morte, mas de desemprego, de todas essas questões aí, e que vai levar a uma grande mobilização, e a gente precisa organizar essa mobilização para que a gente consiga derrubar aí os responsáveis por tudo isso. Porque não é como se não tivessem os culpados, eles estão muito aí colocados, né? É quem deu o golpe de Estado, quem prendeu o Lula, quem colocou o Bolsonaro no poder, e quem está aí junto com o Bolsonaro aplicando essa política genocida.
Exatamente. Acho que não daria para explicar melhor que isso. A situação tá uma crise absoluta, né? E aí a gente vai direto pro título do nosso programa, né? Porque no, no segundo dia do Enem, menos gente ainda foi, né? Você vê que o companheiro Paulo estava citando, né, os casos das salas, né, lotadas, que de fato foram, elas tinham muitas salas cheias, porque mesmo com a abstenção altíssima, foram 3 milhões de pessoas, né? Porque o Enem é uma prova muito grande. Então, com 3 milhões de pessoas, acontecem esses eventos aí já que já eram esperados, né? Que os protocolos não iam ser obedecidos e ia ser uma grande difusão aí da pandemia por meio do Enem. Mas, como, no geral, a abstenção foi absurda, né? A abstenção foi maior do que 55% na prova do Enem, na abstenção total. Ou seja, mais da metade das pessoas não foi fazer a prova. A abstenção esperada aí pelo governo fascista do Bolsonaro, governo do golpe de Estado, era de cerca de 40%. Eles já esperavam uma abstenção muito alta, eles já sabiam que ia dar problema, que as pessoas não iam conseguir fazer, que elas não iam querer fazer, e seguiram com a prova mesmo assim. E a abstenção, no geral, ela tá aí na casa dos 20%, né? Então você vê o governo esperava um crescimento de 20%, e na verdade teve um crescimento de 35% da abstenção. Isso daí tá evidente o motivo, né? Porque, primeiro, o risco absurdo aí que tem de você ir na prova, né? De você ir para salas fechadas e tal, se locomover e juntar aí milhões de pessoas de vários lugares diferentes. E a outra também é a falta de perspectiva, né? Porque não fez, não teve anos 2020. Então você junta aí os dois, você junta o risco. Aí você fala, não teve aula esse ano, tô perdido aqui, não sei exatamente o que eu vou fazer, acho que eu não vou conseguir ir bem no Enem e tal, então junta as duas coisas e a abstenção foi gigante, né? Na verdade, eles estão fazendo, o projeto é empurrar aí, a gente está numa situação crítica, numa situação extraordinária, né, de uma pandemia que mata aí centenas de milhares de pessoas, milhões no mundo. No Brasil, aí a estimativa é que já tenha passado dos 300 mil. Mas vamos fingir que está tudo normal, vamos seguir fazendo prova de vestibular, vamos seguir abrindo as escolas, morra quem morrer, como foi dito por algum político aí da burguesia no ano passado, que ele expressou muito bem a posição da burguesia. E não só morra quem morrer, como atrapalha aí quem não morre, mas também tem muitos. Tem a vida atrapalhada, né, com essa questão, né? Você vê que 3 milhões não conseguiram fazer o Enem, não quiseram fazer. E a reaplicação da prova que eles prometem também não dá para levar muito a sério, né? Promessa do governo Bolsonaro. Não, vamos esperar para ver como é que é, mas a ideia provavelmente não vai ter. A maior parte dessas pessoas aí que não fizeram a prova não vão fazer e não vão conseguir, vão perder o ano aí essa prova do Enem, que só vai ter agora. Vai saber quando vai ter, né? Porque a situação do Brasil está tão complicada, não estão fazendo nada com a pandemia. Então vamos avaliar, mas deveria ter pandemia, né? Deveria ter. Que também não precisaria ser tão no futuro se tivessem medidas reais para combater a pandemia. Vamos sempre lembrar o caso de Cuba, onde morreram só 200 pessoas até hoje. É bem menor que o Brasil, tudo bem, mas se multiplicasse não ia chegar nem perto. Acho que ia chegar a 2 mil, comparado com o Brasil. O Brasil tem 300 mil, lá morreram 2 mil, se fizesse proporcionalmente, né, a população. Então eles cuidaram da pandemia, e a gente poderia fazer a mesma coisa, e poderia adiantar aí a vida das pessoas, fazer eventualmente voltar às aulas e tal, mas não é isso que está sendo feito. O que está sendo feito é deixar as pessoas morrerem e vamos fingir que está tudo normal para manter os lucros dos capitalistas. Saindo um pouco do nosso tema do Enem, Posso vamos comentar falar uma coisa sobre rapidamente? isso, Vinícius? Pode comentar. Rapidinho? Não, uma coisa que eu acho engraçado, né, que a gente aqui da JR,
a gente faz um trabalho militante em torno da greve contra o EAD, contra a volta às aulas, e em torno da greve contra o Enem também. E todas essas organizações estudantis, a grande maioria delas, pelo menos, e principalmente a burocracia do movimento estudantil, né, os DCEs, os CAs, alguns grêmios, né, porque hoje em dia destruíram todos os grêmios também com EAD, coisas assim, fazem toda uma... É impossível fazer greve. O pessoal não quer fazer greve, não dá, a gente não tem perna para fazer greve, né, aquela coisa fracassada mesmo. Mas quando você vai ver, já está quase tendo uma greve contra o Enem, pelo número de abstenções. O pessoal não quer fazer o Enem. O EAD é idem, não tem aluno no EAD. A gente chegou a puxar uma greve aqui no Distrito Federal, no setor leste, em que 2 dias já tinham 300 alunos na greve. Assim, sem muito esforço o pessoal fez a greve. E tinha aula vazia, professor reclamando, coisas assim. E hoje, né, depois que teve toda a repressão da greve, conselho tutelar, essas coisas, o resultado é que nas aulas tem 3 alunos fazendo a aula do EAD. Né? Esse resultado do Enem vai no mesmo sentido. A juventude ela está completamente desacreditada, tanto dessas medidas aí dos golpistas no geral, né, com esse programa genocida e tudo, quanto também quanto o programa burocrático da esquerda parlamentar, né, de que a solução vai ser o Adia Enem, né, o hashtag Adia Enem, Senado adia o Enem, Câmara adia o Enem, vai dar tudo certo, mas não adiou o Enem. E finalmente milhares de estudantes vão aí ser contaminados e morrerem por causa de uma prova. Né? E muitos nem foram porque o pessoal também não é idiota. Né? E como o Vinícius falou, não está tendo ensino, não está tendo educação. O pessoal faz greve por qualquer coisa, mas nesse momento que é fundamental, a gente vê a crise desses movimentos e a juventude se radicalizando. Eu acho que isso é um ponto importante, porque apesar de toda a desgraça que está sendo colocada aí pelo Enem e tudo, a gente vê que a tendência à mobilização ela é enorme. Né? Então, a própria abstenção representa isso. Tanto essa campanha aí de despolitização e tudo, quanto também o pessoal está muito puto. Né? Por isso que a gente tem que chamar as pessoas a irem para a rua, a se mobilizarem, fortalecer todo o movimento estudantil. Para a gente barrar não só o Enem, mas ter um movimento capaz aí, e potente para, de fato, se unir à classe trabalhadora e fazer a revolução. Né? Isso aí eu acho fundamental da gente sempre fazer essa campanha. Exatamente, eu acho que ponto crucial aí que você tocou para fechar o programa. O que está acontecendo aí é uma tendência aí a greve contra o ED, contra a volta às aulas, contra o Enem, vindo de todos os lados, só que está desorganizado. E as organizações estudantis, as principais, né, elas estão lutando aí para manter ela desorganizada, manter os estudantes desorganizados e não organizar aí a luta dos estudantes, que está sendo uma tendência natural. Então, o nosso trabalho é justamente combater essa política aí anti-mobilização, né? Combater essa política que vai levar à derrota dos estudantes do movimento estudantil e, de fato, organizar a mobilização dos estudantes, organizar greves em todo o país com essas principais pautas as principais pautas relacionadas à juventude, né? Como a gente veio comentando aqui no programa. Organizar as tendências de mobilização radical da juventude. Eu acho que o nosso tempo acabou, né? Vamos, vou... Acho que o companheiro Vinícius caiu. Ele já estava encerrando o programa. Acho que voltou agora. Voltei. Tá tudo certo, Vinícius? Tá aí? Está tudo certo. Vamos encerrar vamos encerrar o programa. Antes de vocês se despedirem, vou citar aqui o nosso programa, né? O Juventude Revolucionária, vai ao ar todas as quintas-feiras, às 2 horas da tarde, 14 horas. Acompanhem, avisem seus amigos, seus companheiros, compartilhem o link. Bom, não sei se eu... Tá aí sim, dá pra te ouvir, Vinícius. Bom, dadas as dificuldades técnicas do companheiro Vinícius, a gente vai
encerrando por aqui, companheiros. Lembrando de vocês sempre compartilharem tudo, participem das atividades da JR também, busquem contato com a gente. Como o companheiro estava falando, a gente está organizando greves no país inteiro, comitês de luta da juventude, participem, compartilhem esse link desse programa, todos os programas, né? O programa da juventude ele é toda quinta-feira, às 2 horas da tarde, né? Os companheiros aqui sempre estão presentes. E aproveito já para me despedir, passar a bola aí para os companheiros, acho que o companheiro Vinícius já voltou, agradecer aí a participação no programa e convido todos aí a também ingressarem com tudo nessa luta política, porque não tem outra. É isso. Exatamente. Acho que vou passar a bola aí para o companheiro Paulo se despedir também. Bom, obrigado pela participação, por eu poder participar desse programa maravilhoso. Até a próxima. E bom final de boa tarde e dia para todos. É isso. Agora você vai ficando com o programa Música Clássica. Vai passar agora, não precisa nem sair do link 24 horas. Semana que vem estamos de volta com o programa Juventude Revolucionária, como já comentamos. E agora, infelizmente, vamos ter que acabar. Um abraço a todos, companheiros. Até a próxima.